Com que roupa você vai curtir a sua virada do ano? Pela psicologia das cores, as mais alegres transmitem mensagens diferentes daquelas mais escuras. E o tarô também aponta quais as melhores opções de cor para aquilo que você deseja para 2022. Comece o ano com o pé direito, acertando inclusive na roupa que você vai usar para essa festa. Tradição ou simpatia? Afinal, a roupa usada na virada de fim de ano ajuda a realizar desejos? Por via das dúvidas, anote as dicas desta taróloga. A primeira carta que eu tirei é a carta do Eremita. E o Eremita ela é uma carta que nos fala num autoconhecimento, um mergulho profundo interno para você se conhecer mesmo. A pandemia trouxe isso. Vai continuar refletindo ainda um pouquinho, porque mexeu com as pessoas. Foram muitas perdas, né? Então, a cor que nos leva ao eremita, por incrível que pareça, são as cores mais sombrias. O cinza, o prata, o preto, são as cores de introspecção. Já a carta da justiça vai ser um ano onde as pessoas vão buscar o equilíbrio. Elas estão saindo de um caos e agora elas buscam se equilibrar. Então, as cores para se equilibrar que nós recomendamos seriam o azul, o lilás, claro, ou até mesmo o amarelo, que é associado à justiça, né? E é muito importante nessa fase que a gente faz mudanças de ciclo, entender a diferença entre o prometer e o comprometer. Então, são feitas muitas promessas no começo do ano, mas o comprometimento necessário para que a gente consiga cumprir essas promessas vem com a terceira carta. A carta é da Imperatriz. É a carta do resgate do poder pessoal. E as cores mais empoderadoras que existem na face da Terra são o roxo, tanto que aí a gente tem grandes impérios que utilizam essa cor, né? Reis. E o vermelho, né? Anotou aí? Vamos reforçar então. Roxo, vermelho, cinza, prata, preto, azul, lilás, amarelo. Tudo vai depender da sua mudança de ciclo e seus objetivos para 2022. Mas além das cartas, a psicologia das cores também pode te ajudar a escolher a melhor cor de roupa para passar a virada do ano, transmitindo aquilo que você deseja. Geralmente, no final de ano, as pessoas buscam usar as cores ali na virada com a expectativa de atingir aquela mensagem no ano que está entrando. Então, por exemplo, o branco, né, a paz, muita gente usa ele com essa expectativa de atingir essa comunicação não visual, né, ali nessa virada de ano. Mas a gente tem que entender também que muitas vezes as pessoas acham que é superstição, né? Mas as cores é psicologia das cores mesmo, é ciência. Ela me causa sensações. Então eu entendo que o vermelho ele é algo mais sensual, remete à paixão também, mas ao mesmo tempo também ele me traz a questão do poder, né? Que era uma cor utilizada pelos reis, por exemplo. Então, assim, depende de onde eu vou usar, é claro, porque um vermelho numa Ferrari é diferente de um vermelho num hospital. Então, a mensagem pode ser adaptada dependendo da situação, mas não muda o fato que aquela cor vai me trazer aquela sensação. E nessa virada de ano, a gente tem um aspecto especial aí por conta de toda essa pandemia. Tá vindo muitas cores vibrantes agora, então independente da cartela de cores da pessoa, a pessoa vai buscar usar essas cores nas roupas, nos acessórios, porque é o que a grande maioria busca, essa vibração, essa alegria, essa intensidade. Acerte na roupa e garante os seus desejos para 2022. 2022 já bate a porta e você já fez os seus planos? Destacou as suas metas? Como se fazer cumprir nossos objetivos ao longo do ano novo que se aproxima? Você vai aprender agora na nossa reportagem. É uma tradição que, com a proximidade das festas de fim de ano, as pessoas passem a colocar metas para o ano seguinte, a fim de planejar o que pretendem fazer nos meses que estão por vir. É preciso traçar objetivos alcançáveis, que dependam mais de você do que de fatores externos.
Para evitar frustrações com o não cumprimento desses objetivos, siga à risca as indicações desta terapeuta. Antes de você iniciar qualquer planejamento, você tem que entender a diferença, por exemplo, de sonho e de meta, né? Então, por exemplo, vamos supor, em 2022 eu vou rodar o mundo como mochileira. Legal, bacana, um sonho maravilhoso, mas você não tem R$1 no bolso, você não tem passaporte, você está desempregado e você está com o nome sujo em todos os lugares. É possível hoje você se basear nesse sonho? Não é. Por quê? Porque você não tem estrutura para tirar ele, para fazer ele se transformar numa meta. Então, o importante é o que seria possível para mim, quais são os fundamentos, quais são as minhas perspectivas, o que é possível fazer, o que é possível não fazer, e principalmente traçar um planejamento, uma meta dentro da sua possibilidade, porque o maior conflito que nós temos aí de frustração de não conseguir vamos dizer assim, realmente atingir as metas, porque normalmente a gente se baseia em metas mirabolantes, e aí a gente estabelece tantos padrões rigorosos, que aí no primeiro passo que falha, a gente desiste. Por quê? Porque a gente não tem uma forma de como chegar lá, entendeu? Então, assim, a primeira dica, né, que eu falo assim, comece olhando para si mesmo. O que é possível? Qual é a minha possibilidade? Qual é a minha vida? Como que está a minha vida hoje? E o que é possível encaixar dentro dela como meta. Planejar metas é algo muito bom. Só precisamos de foco e organização para realizá-las. Mas, caso não consiga cumprir alguma, é bom rever o que está errado e, de repente, somente ajustá-la. Nunca deixar de lado. Na questão das metas, né, tem um exercício muito bacana que é importante a gente poder se basear, né, que são as perguntas, que as perguntas vão te conduzir a uma resposta mais assertiva e, principalmente, um planejamento estratégico. Então, por exemplo, igual eu falei, né, a gente está dando muito o exemplo de emagrecimento. Eu quero emagrecer 15 quilos, mas você quer por quê? Né? Eu quero porque fulano está falando que eu sou gordinha, mas você está bem com seu corpo? Você está bem com seu corpo, então é uma meta que não condiz com a sua realidade. Então, assim, eu quero emagrecer porque eu preciso ter uma vida mais saudável. Ok, concordo. Então, assim, esses sonhos, esses planos, essas metas, elas têm que ser baseadas primeiro em perguntas. Por que eu quero fazer? Quando eu quero fazer? Como eu vou fazer? Quanto isso vai me custar? E depois de definir essas perguntas, a gente estabeleça um critério de começo. E aí a gente entenda que o objetivo final é só a recompensa. E o que faz realmente a gente chegar até lá é o caminho. Então a gente precisa vibrar cada passo desse caminho e não focar no objetivo. Senão você chega lá na frente, você consegue atingir esse objetivo e você não consegue nem curtir ele. Você está tão cansado, tão morto, tão exausto, porque você teve que trilhar um caminho enorme sem sequer perceber o caminho que você trilhou, e quando você chega no seu objetivo final, você não consegue nem estar feliz por ter atingido ele. Quem caminha pela capital mato-grossense sem mesmo conhecer o nosso passado pode notar a riqueza histórica dos prédios e casarios espalhados pela cidade. Foi pensando nisso que a produtora Gláucia Bauermeister montou a mostra fotográfica Uma História de Fé, que conta por meio de fotografias das igrejas que compõem o patrimônio histórico, arquitetônico, religioso de Cuiabá, um pouco da cultura e da fé do nosso povo. Confira! O projeto busca contar, por meio de fotografias das igrejas que compõem o patrimônio histórico, arquitetônico, religioso de Cuiabá, um pouco da cultura e da fé do povo cuiabano. O projeto é de autoria desta produtora e foi apoiado e fomentado pela Secretaria Municipal de Cultura da capital. A profissional tem em seu currículo a realização de eventos ligados à música, educação, comunicação, cultura e arte no estado. Procurei selecionar as histórias as igrejas, aliás, que contavam um pouquinho da história, justamente da trajetória de Cuiabá.
E Cuiabá é uma cidade que tem uma identidade cultural, religiosa muito forte, né? As igrejas, não só as igrejas estão presentes no dia a dia do cuiabano, mas as tradições ligadas à cultura religiosa são muito fortes aqui. Elas influenciam as músicas, as festas, né? Os ditos, os contos populares. Então, nesse momento, eu escolhi as igrejas que, além das igrejas tombadas pelo patrimônio, que essas estão presentes na mostra, eu escolhi outras igrejas que têm um significado importante, também para contar a história do antigo e do novo, né? Como a igreja de Guadalupe, como a igreja da Mãe dos Homens, são igrejas que contam também um pouquinho de como a cidade se transformou, como o tempo passou. A mostra, que também é online, retrata as igrejas que fazem parte da história, trazendo o antigo e o novo, contando um pouco dessa trajetória através dos cliques do fotógrafo carioca João Carlos Lopes, que foi convidado especialmente para participar da expedição. Ele me disse assim, quando eu convidei, que ele não era especialista em patrimônio, fotografar igrejas, né? Mas eu queria justamente esse olhar primeiro. O que roubaria a atenção dele primeiro, quando ele fosse fotografar, né? Então, eu queria muito compor dessa forma e ficou incrível, deixei ele bem à vontade. Eu enxergava mais para o macro. O João foi muito dos detalhes, isso me chamou mais atenção ainda pelos detalhes da fé do povo, que estão inseridos também na cultura, né? Não só ali nos prédios, mas também na cultura. Mas eu espero que o público local consuma, porque muitas vezes eu vejo que essa beleza toda passa desapercebida, né? De quem já está acostumado com esse lindo, com esse bonito, com esse patrimônio tão valioso, né? Tão carregado de história, de beleza que nós temos aqui. Chegamos ao fim de mais uma edição do Papo com Ela. Eu e toda a nossa equipe desejamos a você um feliz 2022, que você possa executar todos aqueles planos que você está colocando aí no papel para esse ano que está chegando. Lembrando que o Papo com Ela vai ao ar toda terça-feira às 10 da noite. Nosso horário alternativo é quinta-feira, 3 horas da tarde. E nesse mês de janeiro, você fica com os melhores programas do ano de 2021 aqui do Papo com Ela. A gente volta com os nossos programas inéditos a partir da primeira semana de fevereiro. Tenham todos uma excelente semana, boas festas e a gente volta no ano que vem trazendo muito mais informação para você. Até lá!